A princesa Charlotte defende o irmão, o príncipe George, em um momento inesquecível. O que começou como uma terça-feira escolar qualquer na exclusiva escola Thomas's Battersea transformou-se em um drama real que deixou todos de queixo caído. Apesar da aparente normalidade, um ato de crueldade e uma resposta inesperada capturaram a atenção do mundo. O príncipe George, conhecido por sua natureza tranquila e reflexiva, havia entregado um desenho pessoal e comovente para sua aula de arte. Era uma janela para seu coração, uma paisagem de Balmoral com uma terna lembrança de sua avó Diana, simbolizada por um pequeno pisco de peito ruivo. Mas a intimidade do momento foi brutalmente quebrada. O momento que mudou tudo. Enquanto os alunos revisavam os trabalhos, um garoto, filho de um rico investidor de tecnologia e conhecido por sua arrogância, soltou uma gargalhada zombeteira. "O que se supõe que seja isso? Um pássaro em uma poça de lama?" espetou, apontando para o desenho do príncipe. A risada ressoou, e a sala ficou em um silêncio tenso. O jovem príncipe George, com as bochechas coradas, abaixou a cabeça. Não chorou, não respondeu, apenas encolheu-se. O sussurro encheu o ar, mas a advertência da professora mal teve efeito. Esta não era a primeira vez que George era alvo de provocações. Não por suas ações, mas por ousar ser diferente. Mas naquele instante, algo se moveu. Através do vidro que separava sua sala de aula da dos mais novos, uma figura diminuta havia visto tudo. A princesa Charlotte, um ano mais nova, mas com o espírito de uma leoa, apertou os punhos debaixo da mesa. Ainda não havia dito uma palavra, mas a atmosfera mudou. O que aconteceu em seguida não foi um grito nem uma explosão de raiva. Foi algo mais potente, mais sereno e, sem dúvida, inesquecível. A resposta não veio de um guarda-costas nem de um professor, mas de alguém com sangue real e um coração valente. Não perca o desfecho desta comovente história de amor fraternal e fortaleza silenciosa. Assine agora e descubra como a princesa Charlotte não apenas protegeu seu irmão, mas transformou completamente aquele momento na escola. Um dia escolar na prestigiosa Thomas's Battersea se tornou o cenário de uma tensão palpável, quando a delicada expressão artística do príncipe George foi cruelmente ridicularizada, provocando uma reação inesperada e poderosa de sua irmã, a princesa Charlotte. Enquanto outras crianças desenhavam castelos e naves espaciais, o príncipe George, de natureza introspectiva, criava em silêncio uma paisagem de Balmoral, um refúgio de paz. Sua obra não era um simples desenho. Era um pedaço de sua alma, um anseio, uma conexão com algo além das palavras. Não buscava elogios, apenas esperava que quem o olhasse sentisse a mesma quietude. A professora, a senhorita Pennywell, notou a suave melancolia em seus olhos, sabendo que essa vulnerabilidade podia ser frágil. George estava prestes a descobrir que mesmo a beleza pode ser mal interpretada e que, às vezes, é preciso alguém mais para lembrar ao mundo seu valor. E essa pessoa já estava observando. O insulto que cortou mais profundo que as palavras. Os desenhos foram pendurados no quadro de avisos, suas bordas presas com taxinhas coloridas. Os estudantes saíram para o almoço, não sem antes dar uma olhada no trabalho de seus colegas. Mas a paz foi quebrada quando um garoto alto e de voz estridente, chamado Rufus, filho único de um multimilionário de fundos de cobertura e uma ex-modelo, se adiantou. Rufus, inteligente, mas não gentil, encantador com os adultos, mas calculista com seus colegas, sempre buscava ser o centro das atenções. Ao chegar ao desenho de George, Rufus parou. Um sorriso zombeteiro se espalhou por seu rosto. Apontou para o pisco de peito ruivo. "O que se supõe que seja isso?" zombou. "Um frango tentando voar? E esse fantasma debaixo da árvore? Parece uma mancha." Sua risada, forte e exagerada, ressoou na sala como um sino desafinado.
Alguns estudantes riram nervosamente, outros trocaram olhares desconfortáveis. A sala de aula ficou cheia de tensão. George sentiu suas orelhas ficarem vermelhas. Não se levantou nem respondeu. Simplesmente olhou para sua carteira, os ombros curvados, as mãos apertadas com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. A confiança que havia derramado naquele desenho, o sentimento, a lembrança, tudo se desmoronou naquele momento cruel. A senhorita Pennywell lançou um olhar severo a Rufus e disse: "Já chega", mas sua voz carecia de força. Rufus encolheu os ombros, ainda sorrindo, e voltou ao seu lugar como se nada tivesse acontecido. George sentiu a picada, não apenas do insulto, mas do silêncio que se seguiu. Ninguém disse nada. Ninguém o defendeu. Era o futuro rei, mas naquele momento sentiu-se menor do que nunca. Os olhos firmes da princesa Charlotte. Por trás do painel de vidro que separava os alunos mais velhos dos mais novos, um par de olhos, ferozes e inabaláveis, havia visto tudo. A princesa Charlotte, com o garfo no meio do caminho, seu almoço intocado, não se abalou. Não pediu permissão. Algo nela havia mudado. A dor no rosto de seu irmão acendeu algo primordial dentro dela. Não era o tipo de raiva que faz as crianças chorarem. Era o tipo que as faz agir. George havia escolhido o silêncio, mas Charlotte não o faria. E a tempestade que estava prestes a desencadear não seria barulhenta, mas sim inesquecível. Charlotte sempre havia sido diferente. Não selvagem ou imprudente, mas perspicaz e ferozmente observadora. Enquanto George se inclinava para a doçura e a reflexão, Charlotte tinha um fogo por trás de seu olhar. Mesmo em tão tenra idade, os professores notavam como sua presença podia acalmar uma sala. Não falava com frequência, mas quando o fazia, cada palavra contava. Nesse dia, sentada na sala de aula contígua, a apenas um painel de vidro reforçado de onde estava seu irmão, ela viu tudo. Viu os ombros de George caírem quando o desenho foi pendurado e reconheceu a quietude em seu corpo quando estava ferido. A maioria não notaria, mas ela sempre notava. Sua quietude não era calma, era proteção. Era como ele se encolhia sobre si mesmo quando o mundo exterior parecia muito afiado. Charlotte também viu Rufus, o barulhento, o que sempre falava antes de pensar. Já o havia observado antes. A forma como se pavoneava pelos corredores, como se fosse o dono do lugar. A forma como apontava os erros dos outros e ria primeiro para garantir que ninguém pudesse rir dele. Nunca havia gostado dele. E agora tinha uma razão de peso para não gostar dele. No momento em que Rufus zombou do desenho de George, Charlotte não ofegou. Não se abalou. Simplesmente ficou imóvel. O tranquilo pátio de recreio da escola Thomas Battersea foi o cenário de uma confrontação inesperada quando a princesa Charlotte, em um ato de bravura silenciosa, enfrentou o agressor de seu irmão, o príncipe George, deixando todos atônitos. Com suas pequenas mãos apertadas em torno de seu lápis e a mandíbula tensa, os olhos claros e penetrantes de Charlotte não se afastavam do rosto de Rufus. Para ela, não se tratava apenas do insulto. Era a forma como Rufus o havia dito, em voz alta, intencionalmente, como se ferir alguém fosse um esporte. George havia desenhado algo real, algo significativo, e Rufus o havia transformado em uma zombaria para sua própria diversão. Charlotte não se precipitou. Não armou um escândalo, mas algo nela havia mudado. Uma decisão silenciosa foi tomada. Sempre admirou a doçura de seu irmão, sua força tranquila, mas havia momentos em que a gentileza por si só não era suficiente. Quando a campainha do almoço tocou e as cadeiras rasparam o chão de azulejos, Charlotte se levantou de seu assento sem dizer uma palavra. Seus colegas notaram a mudança em sua postura, reta, decidida, intencional. Os professores presumiram que ela estava simplesmente indo para o pátio de recreio, mas a princesa Charlotte não tinha intenção de balançar.
Ela estava indo em direção a outra coisa, e a tempestade que carregava por trás de seu silêncio falaria mais alto do que qualquer insulto jamais poderia. Uma lição de bravura no pátio. O pátio de recreio vibrava com seu ritmo habitual. Gritos ressoavam da quadra de futebol, as cordas de pular chicoteavam o chão e as risadas flutuavam como bolhas na brisa. As crianças corriam entre grupos de margaridas, seus sapatos roçando a grama, enquanto os professores lembravam de compartilhar e ser gentis. Aparentemente, era um recreio normal, mas não para Charlotte. Ela ficou de pé na beira do pátio, com as mãos cruzadas nas costas. Seus olhos não procuravam amigos nem um lugar para brincar. Estavam fixos em um objetivo: Rufus. Ele estava sentado no banco mais afastado, com seu séquito habitual de garotos reunidos ao redor como satélites orbitando um sol barulhento. Ele ria às gargalhadas, com os braços esticados sobre o encosto do banco, como se fosse dono do mundo. Os garotos ao seu redor também riam, não porque fosse engraçado, mas porque não queriam ser o próximo alvo. Charlotte deu um passo à frente. Caminhou devagar, sem se esgueirar ou demorar, simplesmente de forma deliberada, como alguém que sabia exatamente o que estava prestes a fazer. Vários estudantes notaram, pararam de brincar. Até alguns professores pararam, sentindo uma mudança na energia. Charlotte não sorria, não franziu a testa. Sua expressão era neutra, mas firme, e de alguma forma essa quietude tinha mais peso do que qualquer grito. Quando chegou ao banco, Rufus levantou os olhos. Seu sorriso sarcástico retornou, refletido e presunçoso, mas o brilho de incerteza em seus olhos o denunciou. Ele não esperava que ela fosse até ele. Não a esperava de forma alguma. Charlotte não perdeu tempo. Ela meteu a mão no bolso do casaco e tirou um pedaço de papel dobrado ao meio e ligeiramente amassado nas bordas. Sem dizer uma palavra, estendeu-o. Rufus hesitou. "O que é isso?" perguntou, com um tom incerto pela primeira vez. A voz de Charlotte foi firme. "É seu agora." Ele desdobrou o papel. Um desenho. Um pisco de peito ruivo desenhado com cuidadosos traços de lápis, pousado ao lado de um menino em um galho. Os braços do menino estavam cruzados, seu rosto virado, mas o pisco de peito ruivo olhava diretamente para a frente, calmo, firme, destemido. Não havia nome no desenho, mas a mensagem era inconfundível. Rufus piscou, seu rosto empalideceu ligeiramente. Charlotte o olhou diretamente nos olhos. "Você riu porque não entendeu, mas só porque algo é diferente, ou tranquilo, ou suave, não o torna engraçado." Não havia raiva em sua voz, nem insulto, apenas verdade. Os garotos ao redor de Rufus ficaram em silêncio. Não estavam acostumados a vê-lo sem palavras, e certamente não estavam acostumados a que alguém o enfrentasse sem gritar ou encolher-se. Charlotte virou-se e se afastou, seus passos uniformes e silenciosos sobre o concreto. Não olhou para trás. Não precisava. A senhorita Bennet, que havia testemunhado toda a troca à distância, disse mais tarde que foi o ato de coragem mais digno que jamais havia visto em uma criança. Rufus não disse nada durante o resto do recreio. Dobrou o desenho com cuidado e o enfiou no bolso. Charlotte retornou ao banco onde George estava sozinho. Ela se sentou ao lado dele e não ofereceu nenhuma explicação. George não perguntou. Simplesmente sorriu, um sorriso pequeno, agradecido e profundamente comovido. Algo entre eles havia mudado, e o resto do pátio de recreio também sabia disso. Os corredores do Palácio de Kensington estavam em calma quando a ligação chegou. Era logo depois do jantar. As crianças haviam retornado da escola, seus uniformes guardados, suas mochilas organizadas no corredor. George já estava lá em cima com seus livros, e Charlotte havia desaparecido no jardim. Mas algo no ar era diferente, uma tensão silenciosa. A diretora da escola havia solicitado uma breve conversa com os duques de Cambridge. Explicou os acontecimentos com simplicidade, sem dramatismo, sem exagero.
Descreveu o momento em que a obra de arte de George foi ridicularizada na frente de seus colegas, como a sala havia se voltado contra ele em um instante. A brava calma de Charlotte e o ressurgimento de George, a calma do Palácio de Kensington, foi interrompida por uma ligação que revelou um incidente de bullying na escola do príncipe George e a surpreendente resposta de sua irmã, a princesa Charlotte. Um relato que não apenas destacou a força dos pequenos membros da realeza, mas também ressoou profundamente com seus pais, o príncipe William e a princesa Catherine. A diretora da escola, Thomas Battersea, detalhou o momento em que a obra de arte do príncipe George foi cruelmente ridicularizada na frente de seus colegas. Mas então, ela descreveu a inesperada e corajosa reação de Charlotte. Ela o defendeu sem raiva, sem gritos, apenas com a verdade, sussurrou Catherine, com os olhos marejados ao terminar a ligação. O príncipe William, com a mandíbula tensa, assentiu. Uma lembrança dolorosa o invadiu. Eu sei o que se sente, disse suavemente olhando pela janela. Ser alvo de risadas não pelo que você faz, mas pelo que você é. Eu era apenas um pouco mais velho que George quando o vi pela primeira vez. Você deve pensar que é melhor que todos porque um dia usará uma coroa. Mas eu não pensava. Eu só queria ser normal. Catherine se aproximou dele. Juntos, observaram o jardim, onde a princesa Charlotte, descalça e valente, certamente estaria colhendo flores ou subindo em uma árvore. William pensou em sua mãe, Diana, que sempre acreditou na bondade, mesmo quando o mundo não foi gentil com ela. Diana o ensinou a ver a humanidade por trás dos títulos, a liderar com empatia, não com poder. Ela teria adorado a tranquila bravura de Charlotte, pensou William, quase ouvindo a voz de sua mãe. Nunca deixe sua coroa silenciar seu coração. Naquela noite, Catherine beijou ambos os filhos com ternura antes de dormir. Não mencionaram o ocorrido, mas ela parou um momento a mais ao lado da cama de George, acariciando seu cabelo com suave carinho. William observava da soleira. O palácio não emitiu um comunicado, não houve comunicado de imprensa, nem reação formal. Mas no coração de dois pais, um futuro rei e uma futura rainha, algo havia sido confirmado. A próxima geração estava surgindo, não com arrogância, mas com força tranquila, tal como Diana teria desejado. A semana após o incidente transcorreu em calma, mas algo dentro do príncipe George havia mudado. Embora continuasse preferindo o canto de trás da sala de aula e o assento junto à janela, uma nova determinação brilhava em seus olhos. O tipo de foco que nasce não da vingança, mas da decisão silenciosa de se levantar. Quando a escola anunciou sua competição anual de artes criativas, o tema era simples: voz. Os estudantes podiam apresentar obras de arte, poesia ou música que expressassem algo significativo para eles. George hesitou a princípio. A lembrança das gargalhadas ainda persistia como uma sombra. Mas Charlotte, nunca dada à pressão, empurrou suavemente seu caderno de desenho durante o café da manhã. Você tem algo a dizer, ela disse. E algumas pessoas precisam de imagens para ouvir isso. Naquela tarde, George abriu uma página em branco. Desta vez, não redesenhou o mesmo pisco de peito ruivo, nem a mesma árvore. Ele criou um mundo inteiro. Colinas verdes ondulantes que se transformavam em florestas profundas com raios de sol atravessando as folhas. No céu, uma revoada de pássaros voava junta, cada um ligeiramente diferente. Alguns graciosos, outro um tanto desajeitado, um com uma asa dobrada, mas todos voando lado a lado. E no centro da cena, um menino, sem coroa, sem traje real, simplesmente quieto. Sua mão se estendia para um único pássaro pousado em seu dedo. Não era um desenho perfeito. George não se importava. Era real. Era dele. Ele o intitulou Ainda Digno de Asas. Ele entregou o desenho em silêncio, sem alardes nem comentários aos seus colegas. Deixou-o na mesa da professora e retornou ao seu assento sem olhar para trás.
mas seu coração estava mais tranquilo do que em dias. A semana passou. Então chegou o dia da exposição. Os desenhos foram pendurados no salão de atos, junto a poemas e composições. Professores, estudantes e pais passearam pelos corredores, admirando a criatividade. George ficou à margem, com as mãos nos bolsos, observando outros enquanto paravam perto de sua obra. Ninguém riu desta vez. Uma professora parou. Um colega sussurrou: "Eu gosto desse." Até Rufus, agora notavelmente mais calado do que antes, parou em frente ao desenho por um longo tempo e depois seguiu sem dizer uma palavra. Quando os jurados anunciaram os vencedores, George não ganhou o primeiro prêmio. Esse foi para uma interpretação de violino de um estudante da sexta série. Mas o desenho de George foi agraciado com uma menção especial por expressão emocional. Ele não precisava do troféu. A verdadeira vitória foi sentida no respeito de seus colegas, na dignidade que recuperou, na lição que ensinou sem levantar a voz. Foi um retorno triunfal, não de poder, mas de propósito. E era apenas o começo. O boletim mensal da escola costumava ser um assunto discreto. Fotos de feiras de ciências, atualizações da diretora, lembretes sobre os horários de almoço e uma ou outra menção aos feitos dos estudantes. Era o tipo de publicação que os pais folheavam enquanto tomavam seu chá matinal, sorrindo educadamente ao ver nomes familiares. O desenho do príncipe. George se torna viral e desencadeia uma onda de emoções. O que começou como um pequeno canto na página 3 do boletim mensal da escola Thomas Battersea transformou-se em um fenômeno viral global. O desenho do príncipe George, intitulado Ainda Digno de Asas, discretamente atribuído apenas com um G, comoveu milhares, desencadeando uma conversa profunda sobre a vulnerabilidade, a empatia e o poder silencioso da arte. O boletim carregado no site da escola continha, entre outras obras, a comovente peça de George. Ninguém antecipou o que viria a seguir. Uma mãe, artista local, ficou impressionada com a emoção do desenho e o compartilhou em um fórum privado, classificando-o de inquietantemente belo e honesto. Em questão de horas, a imagem chegou a um jornalista regional que tuitou uma versão recortada com a legenda: "A arte deste estudante é algo fora do comum, sem nome, apenas sentimento." Em um dia, havia sido compartilhado mais de 5.000 vezes. No terceiro dia, o número superou as 50.000. As especulações dispararam. Quem era o artista? Alguns deram zoom e viram o tênue G assinado no canto inferior. Alguns pais reconheceram o estilo, o simbolismo e, silenciosamente, ligaram os pontos. Logo, uma fonte anônima da escola confirmou o que muitos suspeitavam. O desenho pertencia ao príncipe George. Essa revelação causou uma comoção na internet. De repente, o esboço tranquilo e emocional de um menino não era mais apenas uma entrega escolar. Era um vislumbre do coração de uma criança nascida em um mundo de expectativas. Críticos de arte de Londres a Edimburgo começaram a opinar. Um o elogiou como uma representação crua e poética da individualidade e da conexão. Outro destacou a ausência de dominação no desenho, como os pássaros voavam não ao redor de um rei, mas ao lado de um menino. Hashtags como o digno de asas e ao desenho, como George, se tornaram tendência. Milhares de pessoas começaram a compartilhar seus próprios desenhos infantis, muitos dos quais haviam sido desprezados, ridicularizados ou descartados. Os professores começaram a publicar sobre a importância da expressão emocional em sala de aula. Os pais agradeceram a George por lembrá-los de ouvir mais atentamente o que seus filhos desenham quando não conseguem falar. Celebridades se juntaram à onda. Um querido autor de livros infantis publicou: "Esse desenho tem mais alma do que qualquer coisa pendurada em uma galeria este ano."
Um curador de museu declarou que se a família real algum dia organizasse uma exposição de arte infantil, ainda digno de asas, merecia o lugar central. Enquanto isso, George permaneceu em silêncio. Não perguntou pelas publicações. Não buscou atenção. Continuou desenhando em seu tempo livre e seguiu preferindo ler sozinho durante o almoço, porque nunca o criou para ser visto, mas para ser sentido. E ao fazê-lo, lembrou ao mundo que a arte mais pura frequentemente vem dos corações mais tranquilos. Um futuro rei e sua irmã feroz. Nos momentos de quietude depois da escola, longe dos flashes das câmeras e da agitação das obrigações reais, o príncipe George e a princesa Charlotte voltaram a ser a versão mais simples e verdadeira de si mesmos, apenas irmão e irmã. Em seu mundo compartilhado, os títulos se desvaneceram. Jogavam jogos de tabuleiro no tapete, corriam descalços pelos corredores do palácio e sussurravam histórias muito depois de as luzes deveriam estar apagadas. Mas depois do dia em que o desenho de George foi ridicularizado, algo mais profundo havia se enraizado entre eles. Algo tácito, mas duradouro. Havia começado com um único momento de vulnerabilidade. George compartilhando um desenho que significava mais para ele do que ninguém sabia. Não havia sabido que o pisco de peito ruivo se tornaria algo mais do que um simples esboço. Não havia esperado que sua suave e sincera expressão de sentimento se tornasse um alvo. Mas a dor tem uma estranha maneira de revelar a força. E naquele momento, quando a risada ressoou mais forte do que a gentileza, Charlotte não paralisou. Ela se levantou. Charlotte sempre havia sido corajosa. Ela se comportava com uma confiança tranquila, nunca agressiva, mas nunca incerta. Enquanto George frequentemente absorvia o mundo que o cercava como a água em terra parada, Charlotte se movia através dele como o fogo através da grama seca. Destemida, rápida, decidida. Não precisava que lhe pedissem para proteger seu irmão. Estava escrito em seu instinto. Não gritou, não confrontou Rufus com insultos ou lágrimas. Simplesmente usou a mesma ferramenta que seu irmão havia usado. A expressão. Seu desenho foi sua resposta, e foi mais afiada do que qualquer palavra. George viu tudo. Nunca esqueceu como Charlotte o defendeu sem buscar crédito. Ela não contou a ninguém o que havia feito. Deixou que suas ações falassem por si mesmas. Ao fazê-lo, lembrou a George algo poderoso. Ele não estava sozinho. Mesmo como futuro rei da Inglaterra, mesmo em salas cheias de conselheiros e expectativas, ele tinha alguém que sempre caminharia ao seu lado, não atrás. Charlotte também passou a ver seu irmão sob uma nova luz. Ela o viu transformar sua dor em propósito. O viu voltar a entrar na competição de arte, não para ganhar, mas para recuperar sua voz. Essa coragem silenciosa a impressionou mais do que qualquer trono. Para William e Catherine, ver seus filhos crescerem nesses papéis, não através da cerimônia, mas através do caráter, foi a maior recompensa. Ecoou tudo o que Diana havia esperado uma vez. Seus netos não estavam apenas herdando um título, estavam encarnando uma verdade, que a liderança sem empatia é vazia, que a lealdade, quando vivida e não apenas pronunciada, pode moldar nações. Enquanto George e Charlotte caminhavam juntos pelos jardins do palácio naquela tarde, suas risadas se misturando com o canto dos pássaros e a brisa, algo ficou claro. Esta não era simplesmente uma história de um desenho, nem de um valentão escolar. Era o começo de um legado levado por dois jovens corações, um destinado a uma coroa, o outro destinado a protegê-la, e juntos redefiniriam o que realmente significa a realeza. O que começou como um simples desenho se tornou algo muito maior. Um momento de bravura silenciosa, uma lealdade inabalável entre irmãos e o tipo de coragem que não precisa de um palco. O príncipe George não se defendeu com palavras. Ele deixou que sua arte falasse.
e a princesa Charlotte, feroz e firme, respondeu à crueldade, não com ruído, mas com clareza e graça. Juntos, eles nos lembraram que a força nem sempre ruge. Às vezes, caminha em silêncio por um pátio de recreio, fala com calma a um valentão e protege o que mais importa sem levantar a voz. Esta história não é apenas sobre a realeza. É sobre cada criança que já foi mal interpretada, cada irmão que já montou guarda e cada alma tranquila que transformou a dor em propósito. George pode ser o futuro rei, mas naquele dia, Charlotte usou sua própria coroa invisível. Se esta história o comoveu, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar seus pensamentos abaixo. Inscreva-se para mais momentos reais e inspiradores, histórias verdadeiras e as lições que elas deixam. E lembre-se, às vezes, a posição mais poderosa é a que se assume com amor. Obrigado por ler! Nos vemos na próxima história! Vemos na próxima história! Vemos na próxima história! Vemos na próxima história!